Olha, o que é uma virtude de uma pessoa? É uma qualidade, qualidade moral. Qualidade você conquista, não é fácil. Qualidade fica. Os defeitos são perecíveis. Conforme a gente vai vivendo, eles vão desaparecendo e não voltam. Essa é a grande jogada da vida. A virtude é uma disposição de um indivíduo de praticar o bem. Eu vou repetir: praticar o bem, vamos simplificar. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Virtudes são todos os atos contínuos. Porque tem gente que ora é de um jeito, no outro dia está de outro. Não é fácil. Não é fácil. Vocês devem conhecer alguém que cada hora está de um jeito. Lembra antigamente aquelas plaquinhas que o chefe colocava? Ele virava a plaquinha, chefe com mau humor. No outro dia, chefe com bom humor. Aquelas jogadinhas, vocês sabem muito bem como que era no passado. Então, olha, virtudes são atos contínuos. Portanto, trata-se de uma conquista que não é fácil, que garante o homem no caminho do bem. A virtude leva à prática de boas ações, devido à lei da ação e reação. Consequentemente, olha, devido à ação e reação, leva ao bom viver, que você vai resgatando créditos. A boa ação está relacionada com o autocontrole, ou melhor, o controle dos impulsos e desejos. Desejos que a TV Globo, a televisão, a sociedade, a escola, as pessoas colocam, e as pessoas são conduzidas. Parece boiada, não tem sentido. Todo mundo igualzinho, em qualquer parte do mundo, os mesmos impulsos e desejos, espíritas, católicos, evangélicos, tudo assim igualzinho. Você pesquisa, são muito parecidos. Egoístas, tudo bem? Olha, esse controle dos impulsos e desejos egoístas em prol de uma vida harmoniosa em sociedade. Quando você consegue controlar, você está contribuindo por um mundo melhor. Segundo, não é o espiritismo, mas vocês vão entender que tem uma relação. O estoicismo, depois eu explico o que significa, olha bem, vocês guardarem isso, a partir daí, grandes possibilidades de saírem dessa reunião mais leves e felizes. Liberdade não é ter o que você deseja, ok? Ter o que deseja, mas controlar o seu desejo. Eu vou repetir: controlar o seu desejo, irmão. É o desapego dos desejos. Muitas vezes criados lá pelos nossos bisavós, e vai nas correntes familiares, e está lá aquela criancinha de 5 anos, esponja, o papai passa para ela, não precisa nem falar, ela capta, e vai dando continuidade, e fica o planeta nessas reencarnações todas. É o desapego dos desejos, muitos dos quais nós não podemos controlar, e que proporciona paz. Então, olha, são desejos que não tem. Você pesquisar, você fica assustado com os desejos das pessoas que passam a vida sofrendo. Ah, eu queria ser assim, eu queria estar assim. Bom, enfim, nosso poder reside na capacidade de decidir o que desejamos, libertando-nos das cadeias da insatisfação, segundo o estoicismo, que é uma doutrina fundada por Zenão de Cício, isso 335 a 264, a vida dele, antes de Cristo, em Atenas. São irmãos que vieram de Capela. Essa turma que chegou ali em Atenas, o campo da filosofia, e foi desenvolvida por várias gerações de filósofos que se caracteriza por uma ética. Olha que interessante. Uma ética em que a imperturbabilidade, uma palavra maravilhosa, imperturbabilidade. Você não se perturbar com o externo. A extirpação das paixões e a aceitação resignada do seu destino. São marcas do estoicismo, tem tudo a ver com o espiritismo, se a gente parar para pensar. E aí, lógico, foram influências. Com certeza, Platão absorveu isso. Platão é o nosso Kardec. Ele, com certeza,
ele bebeu dessa fonte, eu não tenho dúvida. E aí, veja bem, com isso você se torna apto a experimentar a verdadeira felicidade. A verdadeira. Tem as falsas felicidades que as novelinhas, que as historinhas do WhatsApp muitas vezes colocam. E o estoicismo exerceu uma profunda influência na ética cristã. Não que ele exerceu, foi um dos emissários de Jesus, esse fundador dessa doutrina filosófica. Em resumo, sugere rigidez nos princípios morais, sugere disciplina, influenciou inclusive os essênios na época de Cristo, e propunha que os homens vivessem em harmonia com a natureza, o que para ele significava viver em harmonia consigo mesmo, com a humanidade e com o universo. Olha, falando de universo. Em suma, são vários pontos entram em contato com a nova interpretação da Bíblia, o estoicismo. Por exemplo, eu vou repetir, não ser escravizado pelos desejos e ambições. Escravizado pelos desejos e ambições. A gente vê os homens poderosos aí, doentes. Engraçado, poucas pessoas que eu conheci aí, milionárias, mas vão se tornando avarentos, é uma doença. Acabam sendo escravizados pelo dinheiro, eles não dominam. São doentes, eu não tenho outro termo. Quem sou eu? Não estou julgando eles, mas estou julgando sim, aquilo é uma doença mental. Você vira um escravo, tanto do corpo, quanto da mente, quanto da alma. O estoicismo bate deixar as coisas além de nossa capacidade serem como são. Se eu não posso controlar, foca no que você pode cuidar. Não, mas eu queria ter uma vida diferente, porque meu primo, meu irmão, meu cunhado, meu amigo, eles estão tão bem. E a sua vida? Oh, meu Deus! É um escravo. Né? E se concentrar no que você pode mudar, que nós viemos aqui para mudar. A ausência do bem adora quando as pessoas caem nessa teia de aranha, ficam presas. Eles adoram, porque deita e rolam, né? Deita e rolam. E, logicamente, o estoicismo, como o espiritismo, bate na capacidade humana de se auto-melhorar. Auto-melhorar. Cada dia, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E ensino também a prática de ações, lógico, mentais, como manter o foco, eu estou repetindo, apenas o que pode ser controlado por você. Não perca tempo com coisas que você não pode perder o controle, não pode controlar. Portanto, é algo para a gente olhar com muito carinho e com isso você lida na boa com estresse, com ansiedade. Se tem alguém estressado e ansioso aí, com certeza está sendo vítima. Porque está sendo vítima dessa vidinha, eu não vou chamar de moderna, porque é uma prisão mental. Gera indisposição, cansaço, sensações de negatividade, e fica aquela luta, passa a vida ali, dando a impressão que está progredindo, mas muito pouco perante o potencial. Caiu nas ilusões da ausência do bem. Em parte do pensamento que, em suma, que a gente precisa escolher, olha bem, um problema que está nos incomodando e que esteja ao alcance para mudar. Você tem que elencar esse problema e buscar ajuda, pesquisar, conversar e vencer um de cada vez. Era o que eles pregavam. Olha que interessante. Escolher um problema que está me incomodando. Bom, os pilares, basicamente, eu estou falando no estoicismo, dá a impressão que eu estou saindo fora, mas, basicamente, eles são baseados em 4 virtudes. Olha a simplificação. 4 virtudes cardeais. Quais são? Coragem. As forças do bem no Brasil vão ter que ter muita coragem, está faltando isso. Justiça, autocontrole e sabedoria. Eu vou repetir: coragem, justiça, autocontrole e sabedoria. Eles galgavam nessa simplicidade, mas que traz tudo. Né? E olha que interessante, no estoicismo, eu aprendi a escrever um diário de gratidão. Toda noite antes de dormir, não é sempre que eu consigo. Muitas vezes em viagem, muitas vezes fica só no oral, mas eu não deixo de fazer as minhas gratidões diárias. Ele sugere escrever.
Escrever, todo dia agradecer de estar respirando, saímos aí de um Covid. Enfim, nós temos muitas bênçãos que deveriam ser agradecidas e tem gente que passa o dia e não agradece. Eu aprendi no estoicismo essa prática, ter um diário para escrever. Escrever. Agradecer, experimenta fazer isso, não custa, mas não tem que ficar lá perdendo tempo no WhatsApp, passar uma hora no Face, ai, e as notícias repetidas, a mesma notícia, e aquela conversinha política. Você vai gastar 5 minutos, vai fazer um bem danado para a mente, para a alma e para o corpo. E olha que interessante, é importante eu bater nessa tecla, porque são puras virtudes. Allan Kardec deixa claro, nós não estamos fechados numa linha. Ele, inclusive, fala, olha, busque na ciência, na filosofia, para resolver outros problemas. Olha que interessante, como que eles lidam com pessoas difíceis. Todos nós temos pessoas difíceis ao nosso redor, no trabalho, na escola. Olha o que eles sugerem. Olha, é interessante, você vê que veio de Capela mesmo, para trazer isso naquela época de Atenas, bem antes de Cristo, preparando o cristianismo. São emissários de Jesus. Quando você encontra uma pessoa difícil, dê a elas o benefício da dúvida. Espera aí, eu vou dar o benefício para aquela pessoa difícil da dúvida. O que é esse benefício? Imaginar o que elas podem estar passando, os problemas e dificuldades de cada pessoa. Se retira do centro do problema e procure olhar com gentileza para o outro. O Gandhi sugeria isso. Esforçar-se em compreender o outro, mas jamais revidar. É como o cristianismo, é uma outra linguagem. Para os filósofos e psicólogos, as virtudes humanas básicas das pessoas são, é um bocado, eu só vou trazer algumas, olha, benevolência, olha as virtudes, segundo psicólogos e filósofos. Benevolência, bondade, paciência, justiça, sinceridade, responsabilidade, pontualidade, ô Brasil, assiduidade, comprometimento, otimismo, sabedoria, resiliência. Apresento para você um limão, você transforma em limonada, converter tudo em oportunidades. Modéstia, o texto lido pelo Dankmar fala em modéstia, confiabilidade, autoconfiança, disciplina, simpatia, gentileza. Como é bonito ver alguém sendo gentil. Eu estava numa cidade pequena recentemente, isso na quarta-feira, ontem, e eu parei meu carro, estava ali com uma determinada antecedência, parei para dar uma geral nas comunicações no WhatsApp de empresas, eu estava trabalhando, passou uma senhora japonesa, cidade pequena, 8.000 habitantes, ela passou assim para mim, o carro ligado ali, ela olhou para mim assim, deu um sorriso, não falou bom dia, mas deu um sorriso aqui, bom dia. Isso jamais, eu ando na Getúlio Vargas, aí. É raro alguém passar e te dar um sorriso. Inclusive, me sinto meio invisível aqui, Mauro. Em cidades menores, as pessoas olham, cumprimentam. E esse sorriso, ela não falou, senhora. Aí eu perguntei para amigos, todo mundo conhece ela, a cidade, 8.000 habitantes. Ela deu um sorriso tão bonito, uma energia tão bonita, uma virtude, não é verdade? Bom, são muitas virtudes, e eu parei aqui porque dá para ficar falando sobre várias virtudes. São virtudes que Jesus Cristo demonstrou. Pegar o perfil de Cristo está ali. As virtudes conquistadas são os hábitos que a gente cria através das relações. Na escola, olha essa escola que está aí. Não é fácil. Muitos jovens aí influenciados, pais dormiram de botina. Tá? Vocês sabem o que eu estou falando, foi até montar, não vou desviar muito, tá? Mas olha, as virtudes são conquistadas, são hábitos, você conquista ali, olha, professores influenciando, na família, na sociedade de maneira geral. Portanto, está nas relações. E as crianças, o foco agora da ausência do bem, não é mais aquele adolescente esperto, não. Já foi durante um bom tempo, drogas, a escola, universidade. Dá uma olhada a vergonha que são as nossas universidades hoje, federais, estaduais. Hoje o foco são nas crianças de 4, 5, 6, 7 anos de idade. 4 anos. O foco. Presta atenção, isso tem estudo, né? Não é só no Brasilzão, não, hein?
Tem muita gente ingênua que está confiando, tem que desconfiar. Tem que fazer perguntas, tem que mergulhar. Bom, se as virtudes vêm ali, você formou a cabeça da criança, aí vai dar um trabalho. Aí vai dar um trabalho. As virtudes, algumas nós trazemos em vidas anteriores, lógico. As virtudes nós trazemos, todas elas, não é algumas, todas trazemos que nós conquistamos. Os defeitos também, né? E também aqui na vida presente a gente vai complementando, vamos aprendendo. Vamos que todos nós gostamos de estar numa versão melhor, mas não é bem assim, né? Tem que vivenciar. Tem muita gente teórica nos meios religiosos que se acha, não, mas tem que vivenciar. Eu não consigo ser o que eu não sou. Eu falo abertamente, tenho meus defeitos, minhas qualidades. Estou me esforçando, mas eu tenho meus limites. Aí tem todo um histórico de vida. Então, mas a gente tem que prestar atenção nessas conquistas e jogar confete, porque não foi fácil. Tem algumas virtudes que nós elevamos aí 3, 4 reencarnações. Por exemplo, ninguém nasce com franqueza. Tá? Eu digo, mas você aprendeu através de referências, lições moralmente positivas que a convivência propiciou, ou nessa vida, ou em vidas anteriores. Por isso que a gente tem que olhar a importância da sociedade. Platão, que é o nosso amigo Kardec, ele resumiu, Platão naquela época lá de Atenas, foi discípulo de Aristóteles, viu o preparo que Kardec teve, né, para poder codificar num período ali de Revolução Industrial, Revolução Francesa, um período ali de muitas novidades na Europa. Né? Mas Platão resumiu todas as virtudes humanas em 4 tipos distintos. Prudência, prudente, nunca precipitar, justiça, fortaleza e temperança. Olha que interessante. Olha a simplicidade de Platão, que viria a ser Kardec, já no século XIX. Hein? Platão estava lá em Atenas, na mesma época do estoicismo. Olha, prudência, justiça, fortaleza, se fortificar em Jesus, principalmente, e temperança. Portanto, Platão dizia que essas virtudes são capacidades da alma. As virtudes moldam e ditam os valores, os limites que a gente utiliza nessa jornada, ditam o caráter e a personalidade do indivíduo. Virtudes religiosas geralmente são baseadas em 3 dons: a fé, a caridade e a esperança. A fé, a caridade e a esperança. Olha como eu vou usar um termo aqui, as coisas são simples, né? Fé, caridade e esperança. Eu espero um mundo melhor, cada vez mais, apesar de todas essas notícias negativas que estão aí, e que faz parte do jogo, separação do joio e do trigo. Quem for do bem vai aparecer. Quem achar que é do bem e não é do bem vai aparecer. Não vai dar lá, vai enganar. Tá? Nos meios religiosos, em todas as partes. Portanto, olha bem, as virtudes é interessante. Esse fé, caridade e esperança dão a forma às virtudes morais. Fazendo um contraponto à virtude, está o tal do vício, que é algo que destrói as qualidades do indivíduo, levando-os mesmo aí, lógico, a se afastar do caminho, a verdade e a vida que Jesus pregou. E você vai viajar para todas as partes do mundo, os vícios estão presentes. Aí a gente fala, cara, é um planeta mesmo de prova e expiação. A gente não merece um planeta melhor ainda. É incrível como o vício está presente. É incrível, incrível. É incrível. Você não consegue. Eu fui numa festa no final de semana, uma festa, o pessoal espírita, fora aqui de Bauru. Foi a primeira festa que eu fui, churrasco, não tinha bebida alcoólica. Foi muito interessante. Muito interessante. Uma festa grande, tinha lá 200 convidados, sem bebida alcoólica. Muito legal, hein? Não estou aqui dizendo que os espíritas são. Não, não. Tá, mas foi a primeira vez que eu fui numa festa sem bebida alcoólica. Mas vamos lá. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Quem que falou isso? Confúcio. Outro emissário de Jesus,
Nessa fase, 552 a.C., são emissários que chegaram em várias partes do mundo. Confúcio, na China, foi um pensador e filósofo chinês, amicíssimo de Jesus. A filosofia dele é maravilhosa. Olha, humildade, falando naquela época. Eu vou repetir, gente de capela, mais evoluído. Eu conheci um senhor, eu estou pegando aqui, eu vou contar uma historinha, um senhor formado em engenharia florestal, muito bem sucedido, circulou o Brasil, e ele ganhou muito dinheiro numa época, era um especialista, enfim, ganhou muito dinheiro. E aquilo subiu na cabeça dele. E ele se tornou uma pessoa tão arrogante, a riqueza não é para qualquer um, é para espírito elevado, porque as pessoas se perdem. Se perdem. Não é para não. É lógico que vem muitas vezes como prova, faz parte, não estou dizendo, e se perdeu na arrogância. E eu encontrei ele recentemente e me surpreendeu. Perdeu todo o dinheiro que ele ganhou, a família se afastou, arrogância, prepotência, e era mesmo, chegava a ser mal educado. Eu estou falando isso porque o orgulho subiu na cabeça, a autoestima exagerada. É um perigo, é um perigo. E o Confúcio já batia nessa tecla. Né? Olha que interessante. A filosofia de Confúcio, amigo de emissário de Jesus, trazia ali a moralidade pessoal na época e governamental, porque ele batia nessa tecla de governo, e procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a verdade, a sinceridade. Olha que legal. Olha uma outra frase de Confúcio. O homem que é firme, quando ele fala homem naquela época, subentende mulheres, ser humano. Né? Mas o homem que é firme, paciente, simples, não sei por que a gente quer complicar, natural e tranquilo, está perto da virtude. Olha, como que traz uma frase dessa 400 anos aproximadamente antes de Cristo? O homem que é firme não é aquele que fica balançando, titubeando. O homem que é firme, paciente, tem paciência, simplicidade, uma pessoa natural, espontânea e tranquila, está perto da virtude. E aí vamos trazer aqui o tal do Nietzsche. Vejam bem, nós temos que trazer contribuições que, logicamente, eu vou ser redundante, que contribuem para a gente enxergar em novas óticas, palavras diferentes, faz a gente se aproximar da verdade. Olha que o Nietzsche colocou, esse filósofo crítico, enfim, alemão, nasceu e morreu na Alemanha, ele morreu em 1900, poeta, enfim. Olha que ele dizia, é pelas próprias virtudes que se é mais bem castigado. E ele tem razão. Porque quando você é do bem, leva bordoadas. Não é fácil ser do bem. O estágio que a humanidade se encontra. A pressão é muito grande, mas faz parte. Nós temos que resistir. Não é fácil. Experimenta aí em alguns órgãos. Opa, tem uma. Bom, aí tem conversa. Vocês sabem muito bem. Quem é do bem não é fácil. Basta ver aí a passagem de Jesus, outros grandes líderes. Portanto, a gente tem que prestar atenção. Se você está fluindo, ninguém está te perturbando, ninguém está batendo em você, desconfia, porque possivelmente você está colocando aí as suas competências espirituais na direção errada. Tudo bem, tudo em paz. Opa, tem alguma coisa errada. Olha que esse Coelho Neto, ele é pouco conhecido, foi escritor, político e professor brasileiro. Ele morreu em 1934, Coelho Neto. Deixou muita contribuição, foi um membro da Academia Brasileira de Letras. Olha o que ele coloca, é na educação dos filhos, eu vou repetir, é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Eu vou repetir. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Tem pai que acha que é do bem, pai. Enfim, né? Bom, só prestar atenção aí. Essa frase, olha, nós estamos falando de virtudes. A paciência é a mais heróica das virtudes, justamente por não ter nenhuma aparência heróica.
A pessoa que é paciente, ela não dá uma de bonitão no pedaço. Isso vem de um ensaísta italiano, lógico, com esse nome, Giacomo Leopardi. Ele morreu em 1837 na Itália. Você vê que uma frase entra para a história. E olha que interessante, nessa linha. Todos os vícios, quando estão na moda, passam por virtudes. Isso já foi aí um dramaturgo francês, Molière, que contribuiu. Eu lembro do James Bond, fumando, e outros vícios. E todo mundo da década de 50, 60, ali, quando começou 60, 70, queria o sonho de todo jovem, todo camarada maduro, entre aspas, queria ser igual o James Bond. E era moda fumar. Interessante. Molière bateu isso. Ele é de ele faleceu no século XVII. Olha que interessante, olha, todos os vícios, quando estão na moda, passam por virtudes. Temos que prestar atenção nos vícios atuais. Está aí, a gente não enxerga. E tem aqui, só para fechar, outras frases para a gente enxergar em nova ótica a virtude, o tal do Plutarco. Ele viveu 46 anos depois de Cristo, lá na famosa Grécia. Grécia contribuiu muito. Ele era biógrafo, ensaísta, filósofo. Esse pessoal tinha várias funções. Eles não dormiam de botina, não perdiam tempo. Se tinha gente que fazia uma boa administração de tempo, esse pessoal aí. Vieram tudo de fora, não é possível. Não podia ser da terra, não é possível. E olha que ele coloca, o amor ensina-nos todas as virtudes. Guardem bem, Plutarco. Legal, né? O amor ensina todas as virtudes. Jesus, através do amor, trouxe todas as virtudes. É a última frase, prometo. É um escritor chamado Mark Twain, o americano Twain, Mark Twain, um escritor e humorista americano, crítico do racismo. Ele contribuiu muito para eliminar o racismo nos Estados Unidos. Ele dizia o seguinte: como a abelha trabalha na escuridão, olha a natureza, o pensamento trabalha no silêncio e a virtude trabalha no segredo. Portanto, é o que o texto que foi lido trouxe. Não dar bandeira. Mas o exemplo fica. Nós temos que levar o exemplo cristão. Virtude no segredo. Olha que interessante, né? Somos espíritos milenares. Fomos criados ignorantes e simples, e no caminhar dessas jornadas reencarnatórias, a gente vai utilizando o livre-arbítrio, fomos escolhendo entre o certo e o errado, aprendendo com a lei da ação e reação, sempre com a lei da ação e reação. É raro a gente aprender com sabedoria, e visando esse grande projeto de Jesus para com seus filhos, que somos nós, através das curas, libertações e aprendizagens, a gente vai desenvolvendo essas virtudes maravilhosas cristãs que nos leva para o amor puro, que não está, esse amor puro não está nessa dimensão. Nós estamos sendo preparados. Está lá na sexta dimensão. Lembrando, nós estamos na terceira dimensão. Agora, vamos parar para pensar o que nós enfrentamos para que ocorra essa consistência de virtude. O que enfrentamos? São os vícios, que são hábitos negativos, repetitivos, as emoções, sentimentos, emoções, está lá no nosso inconsciente, ela brota, né? Falas, comportamentos que surgem nas lutas pela sobrevivência. Então, lembrando que nós passamos por duas dimensões, são dimensões aí bem inferiores, e passamos pela primitividade nas reencarnações e chegamos até aqui. Tínhamos de caçar para se alimentar no dia a dia, buscar frutas, matar animais. O dia era tomado pela busca de alimentos. E não estou dizendo que uma parte da terra ainda está nessa luta. E mesmo defesa perante os animais ferozes. Inimigos de outras tribos também atacavam. Então nós viemos de tempo em tempo em que nós éramos obrigados a cuidar de nós mesmos. Com isto, construímos comportamentos egoísticos necessários para a época. Inclusive, o orgulho também ajudou para sobreviver. As mudanças vieram, com elas muitas facilidades, ficamos várias reencarnações condicionados a uma sobrevivência nada fácil. E tem hoje uma parte do planeta, devido ao egoísmo dos poderosos,
A gente percebe situações ainda parecidas com essa época da primitividade. Portanto, era uma batalha. Não que os dias atuais se tornaram totalmente fáceis, mas estão muito menos difíceis do que foram antes. Nós temos que agradecer. O excesso de propaganda do mal, da ausência do bem, traz muitas inseguranças. É uma minoria. Hoje, eu posso falar que é uma minoria, porque o bem cresceu muito. Nós estamos muito próximos da regeneração. É que o bem não dá bandeira, não faz marketing. Né? Não faz marketing. Mas estão começando, de alguma forma, a proceder. Nós estamos vendo aí. Então, olha, traz muita insegurança, mas nós melhoramos muito. Esse ser humano do período primitivo não sabia se estaria vivo no dia seguinte, bem como se teria comida. Em resumo, o egoísmo já foi uma qualidade necessária para a sobrevivência, hoje não é mais. Eu falo egoísmo, hoje, na época era uma virtude, hoje deixou de ser. Nesses novos tempos de globalização, tudo muito interligado, né? Através das mídias, a gente fica pegando em tempo real as notícias, as nossas responsabilidades perante o outro aumentaram. Eu tenho certeza que o grupo tem orado nesse momento para Israel, para a faixa de Gaza, para esse grupo Hamas, que vocês estão acompanhando, para a Ucrânia, e com isso o amor e a caridade vai ganhando espaço em nossos sentimentos. Nós temos que orar, são irmãos nossos, estão longe. Então, esse texto maravilhoso que nós lemos sobre virtude, ele traz, de alguma forma, nos orienta para o caminho, a verdade e a vida que Jesus Cristo trouxe. Nos orienta para olhar mais para o próximo, pois o mundo mudou e nós não podemos parar numa determinada época. A cura está nas relações, está no movimento do bem, a cura. E nós temos que aproveitar cada segundo desses momentos atuais acelerados. É importante também perceber que tanto a família, a sociedade e a escola, elas nos cobraram muito para a gente ser melhor. Em resumo, fomos estimulados para desenvolver o orgulho e o egoísmo. Portanto, o orgulho negativo. E a sociedade, com isso tudo, ela se tornou muito discriminatória. Mas a gente tem que ter um outro olhar. Né? Ela joga confete em quem conquista o poder, o título de campeão, essas competições. Não se fala tanto em cooperação. Portanto, ao invés de dominar essas instituições que estão aí, que devagarinho não, de uma forma acelerada vão mudar, o ideal é nós dominarmos a nós mesmos. Vencer a si mesmo é um grande desafio. Vencer as nossas não virtudes, os nossos defeitos. Portanto, já estamos em cima do horário e com esse, portanto, temos de cuidar bem de nós, nesse sentido, não esperar o mundo melhorar, mas nós fazemos a nossa parte, procurando servir o próximo, porque o amor leva para todas as virtudes, e o amor leva para a caridade. O amor é a caridade em movimento, e a caridade é o amor em movimento. Portanto, nós temos que aproveitar esta riqueza gratuita do tempo para nós melhorarmos em todos os aspectos e sairmos daqui com mais virtudes. Essa que é a grande jogada. E perceber o que está nos travando. Por que eu estou assim? Por que eu tenho feito isso, feito aquilo? Por que meu... Qual é o motivo? Fazer mais perguntas para si e progredir nas virtudes. Desejamos a todos ordem, progresso e muitas virtudes, uma vez que a ordem e o progresso têm tudo a ver. Que Deus abençoe a todos com a graça de Deus.